Seja bem-vindo à segunda parte da terceira aula do curso de Excel para iniciantes. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, a playlist do curso está na descrição do vídeo caso você não queira perder nenhuma explicação. Nessa segunda parte da terceira aula nós vamos conhecer as funções e a diferença entre elas e as fórmulas, como usar as funções, a diferença entre as referências e intervalos e vamos conhecer as primeiras funções do curso. Um bom estudo e bora para a aula! Eu vou abrir aqui um novo arquivo, colocar aula 3, e aí vamos colocar, deixa eu ver, eu vou colocar controle. Não, eu vou colocar funções. Certo, eu vou explicar um pouco mais sobre funções. Por quê? Porque você vai usar bastante função, é interessante que vocês entendam isso, e também porque as funções é basicamente o que cai tanto em exames de entrevistas, como também nos testes de concurso público. Então, se você for prestar algum tipo de concurso, se você for fazer alguma prova de proficiência de informática, alguma coisa do tipo, são as funções que vão cair. Então, eu quero fazer uma aula com mais alguns detalhes para você prestar atenção, que normalmente vão ser as pegadinhas que caem nesses testes, certo? Então eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês e logo depois a gente já conclui aqui a nossa aula criando um controle, certo? Então aquele medo que eu falei de você que chega na empresa e precisa criar um controle e nunca nem usou o Excel, você não vai mais passar por isso, que a gente vai criar um controle aqui e eu vou mostrar algumas outras ferramentas que são bem legais para você e que nem sempre a galera ensina, mas que eu acho muito úteis, certo? Então vamos lá. Vou pintar aqui minha guia para ficar personalizada. Vou colocar um verdinho mais claro. Deixa eu ver se ficou legal. Ficou legal, mas é aula 3, né? E aí vamos fazer o seguinte. Eu vou aumentar aqui um pouquinho pra gente. Vou colocar aqui as funções que nós vamos ver. Soma, máximo, mínimo. Bom, vamos lá. Para que servem as funções e qual a diferença de funções e fórmulas? As funções são fórmulas, só que a função ela basicamente reduz uma fórmula que você teria mais trabalho para fazer na mão. Então, basicamente, se eu colocar aqui várias variáveis, por exemplo, eu vou colocar A, B, C, D, E, F, G. Não importa o que é, tá? É só pra gente fazer o exemplo. Então, se cada uma delas tiver um valor aqui e a gente for realizar este cálculo, a gente poderia simplesmente usar aqui a referência, né? Que a gente aprendeu que é o jeito melhor de fazer e vim colocando aqui mais e mais. Eu quero destacar um ponto que é bem interessante aqui. Percebe que toda vez que a gente colocou mais e a gente colocou a outra referência, ela ficou com outra cor, cada uma numa cor diferente. Cada cor é um intervalo de célula, certo? É considerado como um intervalo de célula. O que é um intervalo de célula? É uma seleção. Então, por exemplo, aqui a gente conseguiu 140, foi demorado fazer isso aqui. E com várias seleções. Quando a gente usa a função soma, o que é a função soma? Primeiro, para inserir um cálculo, a gente coloca igual a variável que a gente quer primeiro, a gente separa, coloca o mais e coloca a segunda variável, certo? Então a gente separa as duas variáveis com o operador aritmético e coloca o igual para informar para o nosso Excel que a gente está somando. Quando a gente vai fazer uma função, não é muito diferente. A gente coloca igual para dizer para o Excel que eu quero realizar um cálculo e a gente coloca SO e aí já apareceu aqui, soma. Então quando a gente coloca qualquer letra, ó, são várias funções com B, várias funções começadas com C, várias funções começadas com D, várias funções começadas com E, com F e assim por diante. Então, sempre que a gente começa a escrever, o Excel já vai te dar as funções, porque ele sabe que você vai realizar um cálculo, então ou você vai digitar um número ou uma referência daquilo que você vai calcular, ou você vai digitar uma função para calcular, beleza? É isso, então você tem duas opções, fórmulas ou funções. Aqui nós fizemos no primeiro exemplo uma fórmula, certo? Usando operadores aritméticos. Agora nós vamos colocar aqui soma, vamos dar um tab. E aqui apareceu pra gente soma, parênteses, número 2, reticências, barra não, parênteses. Então o que é isso? Deixa eu anotar aqui. Igual, soma, número 1, número 2, reticências, parênteses. O que a gente tem aqui é uma sintaxe. A sintaxe, ela é mais ou menos como um código que você precisa ter para fazer o seu cálculo dar certo, certo? Então, quando a gente fala de um código, você pode ter um sentimento de que isso é muito complexo, por ser um código. Se você é de humana, você não gosta de códigos, você não gosta de fórmulas, você não gosta
de nada disso que eu estou falando. Mas o Excel, ele te dá isso. Então, essa sintaxe... Bom, eu quero fazer uma soma. Então, vou lá, igual, soma e pronto. O Excel, ele já te dá uma colinha. É o que você precisa. Então, aqui, qual que é o número 1? A gente poderia colocar aqui o nosso número 1, certo? D4. Aí ele pede para separar com ponto e vírgula, número 2, ponto e vírgula, número 3. Tá vendo que aqui ele tá acrescentando novos? Então, a cada ponto e vírgula que eu dou, ó, ele pede para acrescentar outro. Então, eu não separo os números com mais, porque se eu estou fazendo uma soma, é claro que é mais. Então, ele pede só para separar com ponto e vírgula, para ele saber, isso é um número, ponto e vírgula. Esse é outro número, ponto e vírgula. Esse é outro número, e assim você vai separando as variáveis dentro da função, usando ponto e vírgula. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, e vou colocar aqui, soma usando ponto e vírgula. Por que, César? Tem outro jeito? Tem outro jeito melhor e mais fácil. Então a gente coloca aqui total, vamos colocar soma e vamos vir aqui e colocar D5, 3, D4, certo? Fechamos o parênteses e damos Enter. Se eu esquecer de fechar o parênteses e der Enter, não tem problema. Ele vai fazer o cálculo pra gente. Talvez ele apareça um erro, mas você dá OK e tudo bem. Perceba, não fez tanta diferença assim usar a função, certo? A gente perdeu o mesmo tempo. Então, da mesma forma que tá coloridinho aqui, tá coloridinho aqui. A única diferença é que o mais virou soma e as variáveis que eram separadas com o operador aritmético agora estão separados com ponto e vírgula, certo? Basicamente a mesma coisa. Só que lá na outra aula, antes, quando a gente usou aqui a soma, perceba que ele está com 2 pontos, né? E não com ponto e vírgula. E esse é o outro jeito de usar a função, que é usando 2 pontos. Quando a gente usa 2 pontos, nós estamos falando de um intervalo. E esse intervalo é bem interessante. Isso provavelmente é alguma questão de concurso ou de teste. Intervalo, você pode colocar milhares de células dentro de um intervalo. Porém, variáveis dentro de uma soma só podem existir 254 ou 256. Alguma coisa assim. Então, se eu vier aqui abrindo várias variáveis com ponto e vírgula, a gente só vai poder chegar até 256. Quando chegar em 256, a gente vai ser obrigado a parar. Então, por essa lógica, eu só conseguiria somar 256 variáveis diferentes. Agora, se eu tenho 1.048.576 linhas dentro do meu Excel e eu for somar a coluna inteira, não dá para fazer assim. Primeiro. Segundo que somar 256 um por um, ninguém merece. Então, o que a gente faz? A gente utiliza os 2 pontos e cria um único intervalo. Agora, dá uma olhada na cor. Abri a função soma, vou vir aqui, usando Ctrl, Shift e vou apertar para baixo. Vou voltar 2, usando a seta para cima. E olha só, eu tenho aqui todas elas dentro da mesma, do mesmo intervalo. Então, de D2 até D8, tá tudo dentro do mesmo intervalo. Percebe que ele está na mesma cor? Por exemplo, se eu criar um ponto e vírgula aqui e criar de novo esse mesmo intervalo aqui, ele ficou igual, mas ele vai somar 2 vezes. Porém, é outro intervalo já. Então, se eu colocar aqui D7, ele já vai ter outro número, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um Enter agora e pronto. Temos aqui o 140 igual para todos. O que foi mais rápido? Esse ou esse? Entre fazer esse e a função soma utilizando ponto e vírgula, não faz tanta diferença usar um ou usar o outro. Agora, utilizando 2 pontos, é outra vida. Até porque aqui a gente tinha uma quantidade muito pequena de valores, mas se a gente fosse somar, sei lá, 5.000 linhas, entende? Se fosse fazer na mão, cada uma delas, seria impossível e dessa forma é muito mais rápido. Ctrl Shift. É só ver se deu Ctrl Shift, todas realmente foram preenchidas, tudo tá lá dentro. Depois você tem certeza que isso aconteceu, já era, tá tranquilo, entendeu? Já foi feita a soma. Então, normalmente a gente utiliza, tanto para soma como para outras questões, a gente sempre utiliza 2 pontos, beleza? Então, legal. Já vimos a diferença entre uma função e um cálculo normal, uma fórmula normal, e já vimos a diferença entre usar ponto e vírgula e 2 pontos. Então, sempre que a gente for criar um intervalo de soma, eu quero somar tudo isso, é um intervalo. Eu quero pesquisar alguma informação aqui,
você cria um intervalo, ou uma matriz, como é chamada também, certo? Então você sempre vai ter intervalos, existem vários tipos de intervalos dentro do Excel, vários tipos de nomes que se dão para os intervalos, certo? Espero que tenha ficado claro essa parte, e vamos agora para as outras funções, já que a gente já aprendeu isso. Mas antes, já que a gente vai usar isso aqui para ver as outras funções, vamos fazer o seguinte. Eu selecionei tudo isso aqui e eu quero dar um nome para isso. Então eu vou vir aqui na caixa de nome e vou colocar algum nome, porque eu sou pouco criativo. Então sempre que eu selecionar isso aqui, vai estar como algum nome. Ou seja, eu posso vir aqui, clicar em soma e colocar algum nome. E vai aparecer aqui pra gente, ó, algum nome. A gente pode clicar nele, fechar o parênteses e fechar. Ou seja, eu não preciso ir mais com o mouse até lá, eu posso simplesmente escrever algum nome e o Excel já vai saber que a gente está falando desse intervalo aqui. Isso é bem legal e a gente vai usar bastante isso agora, beleza? Então vamos lá, função máximo. Então a gente pode vir aqui, função máximo, o que a gente quer? A gente quer máximo. Então a gente vem aqui, coloca o acento máximo. A gente clica em máximo e aí o que ele quer da gente? A gente quer um intervalo. Então tem número 1, número 2, número 3, número 4, 5, 6, 7, 8, igual tem na soma. Então aqui a gente vai colocar algum nome. Vamos fechar e teremos lá 35. Então, o máximo que a gente tem, o maior valor é 35. Agora a gente vai ver o mínimo. Então a gente coloca igual, mínimo, começa a escrever, ele já mostra pra gente, já está em azulzinho, então a gente pode vir, dar um tab e a gente vai colocar algum nome, certo? Fechei, já temos o mínimo. Agora vamos para a média, igual, a gente começa a escrever, já está com o azulzinho, damos um tab, abriu, escrevemos algum, o Excel já dá aqui pra gente algum nome selecionado, damos outro tab para aparecer o algum nome inteiro, fechamos aqui o parênteses, damos Enter e pronto. Temos aqui a média, o valor médio é de 20. Agora vamos para contar número. Então a gente vem conte, já aparece conte.número, então a gente dá um tab e aí tem valor 1, valor 2, valor 3. Será que dá para usar? Vamos ver? Algum nome, fechamos, damos Enter e tá lá, 7. Certo? Então, vocês aprenderam vários truques aqui de funções e agora a gente pode falar sobre algumas outras funções que eu vou apresentar para você, que também são muito legais. Nós temos, por exemplo, a função agora. A função agora é agora, então ela não tem nenhuma referência. Eu escrevo agora, dou um Enter e aparece aqui, dia 7/2 às 3h08, certo? E tem também a função hoje. Começa a escrever hoje, dou um Enter e pronto, apareceu aqui para mim 7/2/2020. Muito legal. A outra função que eu quero mostrar para vocês é igual, ano, dou um tab e aí tem um número de série. Número de série é o número da data, porque toda data é um número, certo? Então se a gente vier aqui, tá escrito data aqui em cima na formatação. Se a gente colocar geral e der um Enter, vai aparecer 43.868, certo? A primeira contagem foi do dia 1/1 de 1900. Então de 1/1 até 1900, nós temos 43.868 dias. Legal, né? Então, apagar não, deixa eu colocar aqui, a gente vem aqui como data, abreviada, e agora nós vamos colocar igual a ano, e vamos colocar o nosso número de série, que é a data de hoje. Então a gente fecha aqui, damos Enter, e pronto, a gente separou da data apenas o ano. Eu adoro fazer isso nos meus controles, para filtrar, é muito legal. A mesma coisa com a função mês, a gente coloca mês, vamos na nossa data, fechamos, damos Enter, e pronto. Separamos o ano, separamos o mês e agora vamos separar também o dia. Então o dia, damos o Enter e temos aqui 7/2/2020, certo? Então eu vou colocar aqui função agora, hoje. Estão vendo que toda vez que eu dou Enter ou eu altero alguma célula, aqui altera, então eu estou há 2 minutos mostrando essas funções para vocês. Essa alteração é sempre que o Excel for recalculado, ele vai recalculando. E como que você recalcula tudo do Excel? Você pode apertar em F9. Então vamos supor que eu não quero alterar nenhuma célula, eu só quero atualizar mesmo. Então eu venho aqui e fico dando F9, certo? Então vamos lá, temos função agora, hoje, temos a função ano, mês e dia.
certo? Então essas já são mais aqui 5 funções que vocês aprenderam nessa aula. Lembrando que se você ficou com alguma dúvida, pode deixá-la aqui nos comentários ou enviar um e-mail diretamente para mim através do e-mail de suporte que está na descrição do vídeo. Você também vai encontrar na descrição o link para baixar a planilha da aula e o link para garantir a sua vaga no meu curso completo de Excel, onde de fato você pode ir do básico ao avançado em pouco tempo e descobrir o Excel que garante resultado. E se você quiser me ajudar a espalhar esse conhecimento gratuito para mais pessoas, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e recomenda o vídeo para todos os seus amigos que você sabe que estão precisando aprender Excel de um jeito fácil e rápido. Muito obrigado e até a próxima aula.